Boa tarde, irmãos. Nós vamos aproveitar esse tempo de parada para refletirmos alguns textos bíblicos. E tem alguns dias já que o Senhor colocou essa parábola no meu coração. E eu não sei quanto tempo nós vamos usar para poder fazer o estudo dessa parábola, mas ele é muito contextual com o momento que nós estamos vivendo. E com tudo que o Senhor já estava falando conosco ao longo desses dias, desses meses, ela resume muito daquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja aqui em Santo Antônio do Monte. Então, eu vou estudar com os irmãos agora a parábola das 10 virgens. Então, vocês quiserem acompanhar, abram em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Ok? Então, vamos lá? Eu vou ler aqui, depois a gente vai tentar ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa parábola. A parábola diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus contar uma parábola, né? A parábola, na verdade, é uma coisa fictícia que quer dizer uma verdade. É uma comparação. Então, você quer dizer uma verdade, traduzindo ela de uma maneira mais simples de se entender, conta-se uma parábola. Então, aqui, vamos ler pausadamente essa parábola. Mateus 25, a partir do verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante. Opa, vamos parar aqui. Então, essa parábola é sobre o reino dos céus. Nós não podemos perder isso de vista. O que essa parábola quer ensinar? É algo relativo ao reino dos céus. Porque ele está falando, o reino dos céus é semelhante. Então, é uma parábola que o Senhor Jesus quer ensinar algo a respeito do reino dos céus. Agora, o que é o reino dos céus? Se ele quer falar sobre o reino dos céus, o que significa o reino dos céus? Então, a primeira coisa sobre o reino dos céus, abram comigo em João, capítulo 18, verso 36. Vamos ficar sempre aqui no Mateus e vamos dar uma folheada aqui na palavra de Deus. Mateus 18, 36. Aqui diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, ou seja, mas por enquanto, o meu reino não é daqui. Então, a primeira coisa, ele quer fazer uma parábola sobre o reino dos céus. Ok? Mas o primeiro ensino que a gente tem que entender sobre o reino dos céus é que o reino dos céus não é aqui. O reino dos céus não tem visível aparência. Agora, por enquanto. Interessante isso, irmãos. Porque ele vai ter. O reino dos céus vai ter visível aparência com a volta do Senhor Jesus, quando ele voltar em glória, para reinar. Mas agora, na nossa dispensação, ele não é visível. Nessa nossa dispensação, o reino dos céus está dentro de nós. Ele é algo interior. Então, se você abrir também comigo, em Lucas 17, ele vai falar sobre isso também, para definir o reino dos céus. Porque se a palavra é sobre o reino dos céus, vamos definir o reino dos céus.
Lucas 17, 20 e 21. Diz assim. 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Olha para você ver. Estou interrogando eles sobre o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, nessa dispensação que nós estamos vivendo, o reino de Deus não é aparente. O reino de Deus é algo interior, é algo que está dentro de todos nós. Ok? Outra definição do reino de Deus. Romanos 14, 17. Se quiser acompanhar. Romanos 14, 17. Diz assim. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem justiça. Desculpa. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus não são coisas dessa vida. Não são necessidades que nós temos para essa vida, em primeiro lugar. Ele é interior, ele não é deste mundo, e ele não está relacionado com as nossas necessidades principais. Então, vamos fazendo um quebra-cabeça. Agora, Mateus 11. Mateus 11 vai dar outra definição. Mateus 11, 12. Outra coisa. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Opa! Então aqui a coisa agora já começou a ficar diferente. Ele é interior, não é deste mundo e não é para todos. Oi, irmãos, aqui está o problema. A salvação é de graça, mas o reino de Deus não. O reino de Deus é o esforço. É aqueles que se esforçam, aqueles que lutam, aqueles que têm que se agredir. Então o reino dos céus não é de graça, né? Ele exige esforço, ele tem um preço. Vocês vão ver aqui interessante como essa parábola deixa isso bem claro. Então, o reino dos céus, ele é por preço. Ele tem que pagar algo por ele. E, em quinta definição, Mateus 6, 34. Mateus 6, 34. Diz assim. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu próprio dia o seu mal. E o verso 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino do céu, só para recapitular, não é deste mundo, não tem, por enquanto, visível aparência, não é comida nem bebida, e não é de graça. E o que o Senhor Jesus diz aqui? Se você nasceu de novo, se você foi regenerado, essa deve ser a sua busca diária. Ele não está falando aqui de nós termos uma busca para ter uma família bacana nessa terra, muito menos para termos profissões rentáveis ou coisas desse tipo. Ele está falando aqui que o reino dos céus, dado a grandeza dele e como o Senhor pregou sobre ele, é algo que nós devemos buscar em primeiro lugar. Não tem outra busca para um cristão. O reino de Deus, o reino dos céus, tem que estar estampado no nosso coração. Nós devemos respirar ele, beber por ele, viver por ele e buscar ele como se fosse a coisa mais preciosa que existe nessa vida. Eu escrevi algo aqui que eu gostaria de ler. Para vivermos nessa era, precisamos de visão espiritual, aliado a um desejo profundo, mas profundo, de negarmos a nós mesmos. E uma fé que aventura-se a entrar no mundo celestial, antecipando assim o que é eterno. Vou ler de novo. Para vivermos nessa era do reino, precisamos de uma visão espiritual. Bom, sem visão, como diz o nosso irmão Romeu, a visão espiritual não é tudo, mas é o início de tudo. Precisamos de visão espiritual.
aliado a essa visão, um desejo profundo de negarmos a nós mesmos, um desejo profundo mesmo de abandonarmos tudo aquilo que é para nós, viver para nós, por nossas necessidades em primeiro lugar, etc. E uma fé, sim, uma fé que aventura-se, ela é uma aventura, tem que ter coragem a entrar num mundo que não é dessa terra, é um mundo celestial, antecipando assim o que é eterno. Por exemplo, nessa época de crise, irmãos, nessa época de corona, alguns de nós estão em pavorosa. Por quê? Porque provavelmente dentro dos seus corações grita algo. Eu não estava vivendo dessa forma. Eu não estava buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Pois é. Agora depara-se para nós uma realidade, bateu a nossa porta, qualquer um de nós. Não adianta dizer, falar assim, o Senhor me protege nesse momento, que o Senhor há de pôr a mão sobre a minha vida. A Bíblia fala que a chuva vem sobre justos e injustos. Crente tem câncer, crente vai morrer de coronavírus, crente vai passar por todas as coisas que as pessoas passam. Então, o que nos cabe aqui, irmãos, é pensar, o que eu tenho feito da minha vida durante todo esse período de bonança? Teve um dia aqui na reunião, eu estou aqui na reunião, viu, irmãos? Teve um dia aqui na reunião, eu falei assim, irmãos, eu acho que a única coisa que pode nos acontecer para salvarmos de nós mesmos é uma grande tribulação. Eu falei aqui de púlpito, falei, se o Senhor não nos der uma tribulação, nós não vamos sair dessa situação. Então eu acho que todo esse mover que está acontecendo agora, não sei, pode ser que eu estou falando com vocês aqui, e semana que vem eu esteja morto, não tem problema. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que se não houver algo para abalar nossas vidas, nós estávamos vivendo naquele estado de Laodiceia, achando que era rico, não tem falta de nada, tal, mas o Senhor tem olhado para nós e falado, cego, miserável, nu. Então está aqui, irmãos, algo para tirar a gente dessa visão centralizada em nós e mostrar que a eternidade está muito perto de nós. E realmente essa questão dessa doença veio trazer a nós uma realidade que a gente achou que estava muito distante da nossa realidade. É a misericórdia de Deus, irmãos. É Deus sendo misericordioso com a sua igreja, que muitos de nós aqui vamos sobreviver. Para quê? Para voltar àquela vida que nós estávamos? Para voltar a viver do jeito que a gente estava vivendo? Colocando as nossas viagens, as nossas pescarias, as nossas visitas a não sei aonde, sabe? A construção das nossas casas e o diploma do meu filho, a educação do meu filho, colocando isso como se fosse o tema central da nossa existência, ou possuir, adquirir. Pois é, está aqui, irmãos, o abalo que a gente precisava ter. Vamos ver quem sabe, vamos ver quem sai, sobrevive dessa situação, e quem aprende uma lição, quem sabe, para podermos, daqui para frente, olharmos o que é essencial. O que é essencial? O reino de Deus. Aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. Então, eu creio nessa situação, irmãos, que é a misericórdia de Deus para a minha vida. Em primeiro lugar, para a minha vida. Porque, lógico, a morte não é uma coisa boa. A morte é um inimigo. Jesus, quando viu Lázaro morto, chorou. Então, vocês vão falar assim, não, a morte é uma coisa... Não, a morte é horrível. Então, a visão da morte, a possibilidade da morte, dói no nosso coração. É triste. Nós vamos ser, de uma hora para outra, separados de tudo que nós temos criado, vivido e relacionado. É terrível. Ninguém quer morrer. Mas, irmãos, quando nós vivemos para o reino de Deus, a morte é só uma mudança de ambiente. Agora, quando nós não vivemos, tem algo dentro de nós que fala assim, puxa vida, desperdicei meu tempo, desperdicei minha vida, gastei os meus talentos em coisas que não eram nada. Então vamos continuar aqui na palavra, que ela tem muito a nos ensinar. Mas antes da palavra, quando ele fala do reino de Deus, eu gosto muito do texto de Colossenses, que deveria ser a nossa realidade, de quem vive esse reino de Deus. Isso aqui pode ser para nós, irmãos, até mesmo um termômetro que mede se você está vivendo para o reino de Deus ou não. Porque Colossenses vai falar de algo que é essa realidade espiritual. Então vamos ler aqui Colossenses, capítulo 3, e aí nós vamos poder depois ir aos pés do Senhor e fazer as nossas orações. Colossenses 3, a partir do verso 1, Paulo fala assim,
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Irmãos, e a Bíblia diz que todos nós que nascemos de novo, fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Então isso aqui é um si que envolve todas as pessoas salvas. Se fomos ressuscitados com Cristo, ele diz, buscai as coisas lá do alto, ou seja, celestiais, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, ele está falando aqui justamente desse reino, que não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Onde que está meu reino? Aqui, ó. Nós, lá no alto. Ele diz, pensai, usa a nossa imaginação, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Olha para você ver, irmãos, que chamado. Que chamado é esse? Que vida é essa? É uma vida paralela. Porque morrestes. Ah, irmãos, aqui está o segredo de tudo. Aqui é o segredo. Por que morrestes? Quantas reuniões, irmãos? Quantos meses nós estamos falando sobre esse assunto da nossa morte com Cristo? Pensar nas coisas celestiais, pensar, viver as coisas celestiais, mas o segredo está aqui. Por que morrestes? Então, eu estou vendo a porta aqui na minha frente. Por que morrestes? A revelação da nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo, irmãos, é assim, fundamental para o reino de Deus. Eu não acredito numa pessoa que não viu a questão da sua morte com Cristo ter condições de ver isso que Paulo está falando. Como que você pode ser celestial? Como você pode buscar uma coisa que não é dessa vida, sem uma mente celestial? Ah, mas para ver essa mente, para entrar nessa realidade, a primeira revelação que você precisa ter na sua vida, que eu preciso ter, que o Otmani teve, que o Hudson Taylor teve, que Lutero teve, e que todos os irmãos que nós respeitamos, que nos ajudaram tanto ao longo das suas vidas, tiveram, e você e eu precisamos ter, irmãos. Um dia eles viram que estavam mortos com Cristo. Essa é a chave, essa é a maçaneta. Sem essa visão, existe um reino, nós estamos aqui, ó, existe um reino paralelo, que o cristão só entra nesse reino, irmãos. Você só consegue entrar nesse reino, você só consegue viver esse reino, que deve ser vivido todos os dias, se isso aqui for visão para você. Se isso aqui for uma realidade para você, ou seja, por que morrestes? Irmão, a pergunta é essa. Você está morto com Cristo? Você já aceitou essa sentença? Você tem isso como algo real na sua vida? Isso aqui para você é algo que domina o seu pensamento? Quando você acorda de manhã, você fala, estou morto com Cristo. Essa vida aqui, ó, não tem nada a me oferecer. Eu já entrei no outro reino. Eu já entrei nesse reino pelo qual o Senhor me chamou. Eu já entrei no reino dos céus. Pois é, irmãos, aqui diz, por que morrestes? E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Então, onde está a minha verdadeira vida? Todos nós queremos viver, nós temos medo de morrer. Mas onde está a nossa verdadeira vida? Oculta, né? Juntamente com Cristo em Deus. Então é ali que é a nossa vida. Qualquer vida vivida fora desse padrão, não é vida. E qualquer vida vivida sem a revelação de que nós estamos mortos, porque, irmãos, nada na nossa vida, nada espiritual, nada de homem espiritual, nada de vida celestial, existe real em nossas vidas sem passar pela cruz. A cruz é como se fosse uma peneira. Você quer viver do outro lado? Tem uma cruz. Você quer experimentar a vida abundante? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Tem a cruz. Sem esse morrer, não existe vida abundante, não existe um novo homem, não existe uma vida vitoriosa. Existe uma vida religiosa, cheia de normas, cheia de não posso isso, não toque aquilo, não faço isso. Mas essa experiência de uma vida plena, irmãos, tem que passar pelo crivo do que morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, olha, ele está falando, quem que é a nossa vida? A nossa verdadeira vida é Cristo. Se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Está falando aqui da volta de Jesus, quando ele se manifestar. Né? Então, consequentemente, quando você tem essa revelação, o que você faz com a sua vida hoje? Você viu que você morreu com Cristo? Você viu que a sua vida é celestial,
que o reino dos céus é a sua primeira busca. Colossenses 3 diz assim, praticamente, de uma maneira muito prática. O que eu devo fazer então com a minha vida, depois de saber que eu estou morto? Fazer e morrer. Engraçado, né? A Bíblia fala, você já está morto, agora você faz morrer. Aqui, irmãos, entra aquilo que Jesus fala, que Paulo fala também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Fazer, pois, morrer, não é que você vai se matar, mas pela fé, você vai tomar algo que já é verdade e trazer isso à realidade. Fazer morrer não é propriamente eu vou me matar, não. É que eu já estou morto. Então, como eu já estou morto, eu pego a fé, que é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, e trago isso à minha realidade. Então, eu vou fazer o quê? Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que a minha natureza terrena gosta e o que ela, quais são as paixões da minha natureza terrena, esse homem que continua vivendo comigo, esse cadáver que está dentro de mim, o que ele gosta? Né? O que tem que ser morto? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andávamos nós também no outro tempo, quando vivíamos nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Outras, o que está dentro da nossa natureza? E que é nato a nós? Ira, indignação, maldade, falar mal dos outros, linguagem obscena no vosso falar, mentira. Não mintais uns aos outros, uma vez que esse velho homem já foi despido com seus feitos. Mas nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E ele continua falando depois, né? Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, da nova vida. E como deve ser a nossa vida em família, como deve ser a nossa vida em trabalho, com esse novo homem. Então aqui depois vocês leem Colossenses, que ele é muito prático nesse aspecto. Mas por que eu li isso? Porque ele fala aqui de uma mente que vive para o reino de Deus, uma mente celestial, mas que em primeiro plano é uma mente que viu a questão da morte substitutiva com Cristo, é isso? E anda pela fé nessa morte. Então, muito bem. Então, se essa parábola é sobre o reino dos céus, está aqui uma definição do reino dos céus e como é que se vive nesse reino. Vamos continuar então. Voltar lá em Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante, né? Ou seja, vai explicar aqui semelhança. Essa parábola, na verdade, é uma semelhança. O que acontece de verdade com quem está vivendo no reino dos céus e quais são as condições que um participante, um membro desse reino vai viver nessa vida. Ele está falando aqui de duas situações. Ele está falando aqui, existem duas situações de quem vai viver nessa vida. E ele está usando aqui uma semelhança de 10 virgens com suas lâmpadas e um noivo. Não é isso? Então, onde nós nos encaixamos aqui? Quem é você e eu nisso aqui? Isso aqui é a semelhança. Isso? Então ele fala que há uma semelhança de 10 virgens. É isso? Não sei se vocês sabem, mas 10 na Bíblia é sempre responsabilidade. 10 na Bíblia, o número 10 denota sempre responsabilidade. Por exemplo, 10 mandamentos. É isso? Os 10 servos maus, 10 virgens, os 10.000 talentos, as 10 vezes que os israelitas puseram Deus à prova no deserto. Então, 10 sempre vai falar de responsabilidade. Não é isso? E virgens? É lógico, irmãos. Virgens. A Bíblia fala de virgens, de pessoas que foram lavadas, remidas no sangue de Jesus. Eu sei. As virgens aqui representam a totalidade dos cristãos. Não é isso? Não existe condições por exemplo, deixa eu ler com vocês aqui, só para vocês entenderem, 2 Coríntios 11, 12. Paulo aqui vai falar
sobre a questão das virgens. Quem são as virgens? Nós temos que entender essa parábola, né? Minuciosamente. Olha aqui. 2 Coríntios 11, 2. Paulo fala assim com os coríntios. E olha que a igreja de Corinto, irmãos, tinha virgens prudentes. Aliás, parece que a igreja de Corinto tinha mais virgens tolas e nécias do que virgens prudentes. Ele está escrevendo aqui para pessoas que normalmente, a maioria delas, eram virgens nécias. Mas ele não deixou de chamar aquelas de virgem, né? Então é interessante isso. Ele fala assim, olha, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens para um só esposo, um só noivo, que é Cristo. Olha para vocês verem como que essa parábola se encaixa perfeitamente no que Paulo estava fazendo com os irmãos de Coríntios. E olha que os irmãos de Coríntios eram uma igreja carnal, uma igreja dividida, uma igreja que tinha problemas de imoralidade sexual, mas ele ainda assim chamou eles de virgem. Então vocês vão observar que virgem aqui, o 10, é a responsabilidade. Mas aqui também ele colocou 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes, falando também da totalidade da igreja, dos irmãos, de todos os cristãos que viveram até a volta, e viveram e morreram, né, até a volta do Senhor Jesus. Então aqui existe uma... Tem pessoas que gostam de falar que 5 virgens prudentes são 5 representando as pessoas salvas. E as 5 imprudentes, eles dizem que são as pessoas perdidas. Misericórdia. É tentar forçar demais a Bíblia para uma doutrina que não se enquadra. Nunca, mas nunca mesmo. Isso aqui, a pessoa que pensa dessa forma, mostra que tem um conhecimento muito limitado da palavra de Deus. Muito limitado mesmo. Primeiro que Jesus não ia preparar uma pessoa do mundo para encontrar com ele. Não existe. Não, eu estou preparando uma pessoa do mundo para encontrar comigo. Então não chama de virgem. Ímpio. Né? Mas virgem estão sendo preparadas. Outra coisa, todas elas têm azeite. Você pode dizer que uma pessoa do mundo tem azeite dentro dela? Isso é um absurdo. Então essa palavra aqui, quando quer dizer que são 5 salvos, 5 perdidas, não encontra respaldo, né? É forçar demais a barra. Certo? Então as virgens aqui representam a totalidade de todos os salvos, todos os cristãos, desde o início da era até a volta de Jesus, aqueles que morreram. Aqueles que morreram em Cristo são as virgens. Isso. E, aqui voltando ao versículo 1, fala, então o rei do céu seria semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, lâmpadas. E agora? Ele fala que tomaram as suas lâmpadas. Lâmpadas nós sabemos que é um candeeiro. O que significa as lâmpadas na Bíblia? Testemunho. Conduta. A lâmpada reflete a nossa conduta nesse mundo como representantes do reino. Jesus fala, vamos ler, quer ver? Mateus 5, aqui em Mateus tem muita coisa. Mateus 5,14. Diz assim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então Jesus está falando aqui que todos nós que somos salvos somos a luz do mundo. Ou seja, nós temos uma candeia, nós temos uma lâmpada para iluminar o mundo. E no 15 ele diz, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um barril. Mas onde coloca ela? No velador. E ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as vossas boas condutas. É isso? Aqui está falando de conduta, de testemunho, para que vejam a sua conduta. E vendo a sua conduta, vendo o seu testemunho, o que eles fazem? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, lâmpadas é testemunho, conduta. É o que nós estamos fazendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida nesse mundo de trevas, nesse mundo em que nós fomos colocados para ser luz, para ser lâmpada. O que mais? Mateus 6, só virar a página, 6, 22, diz assim, são os olhos, a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Presta atenção, irmãos. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Opa! Então tem luz em nós? Tem. Mas tem treva em nós? Tem. A nossa conduta vai mostrar se nós estamos andando na luz, ou se apesar de termos luz, nós estamos andando pelo velho homem, pela velha natureza, buscando as mesmas coisas que esse mundo ímpio busca. Isso aqui que é o problema, irmãos. Aqui também em João 8, 12, mais um exemplo, só para deixar claro que Jesus está falando de testemunho, quando ele está falando de lâmpadas. 8, 12, diz assim: de novo Jesus lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem me segue terá a luz da vida. Foi para isso que nós somos chamados. 1 Pedro, aliás, Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Olha mais uma vez, irmãos. É a nossa conduta, é a lâmpada. É para quê? Para resplandecer. É para mostrar para esse mundo que existe luz e que essa luz deve brilhar e mostrar para as pessoas do mundo que existe um Deus e que esse Deus é glorificado na nossa conduta. Esse Deus é glorificado nos nossos testemunhos. Sabe, irmãos, não é propriamente... A Bíblia não fala que nós devemos viver para a glória de Deus? Que tudo, até comer e beber, deve ser para a glória de Deus? Pois é, aqui está falando que a nossa conduta vai fazer glória a Deus. As pessoas vão ver as nossas vidas e falar glória a Deus. Eles vão olhar para nós e falar glória a Deus, existe um Deus. Olha para você ver essa vida desse homem. Glorifica a Deus. Então a lâmpada é a nossa conduta. E, só para encerrar aqui, mais um versículo sobre conduta, lâmpada. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É lógico, nosso reino não é aqui. Nós estamos na terra aqui como peregrinos, forasteiros. Nossa vida não é aqui não. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Onde que nós somos envolvidos nessa guerra? Nosso velho homem. Mantendo exemplar o vosso procedimento, conduta, no meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, boas obras, conduta, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, não resta dúvida que quando fala aqui na parábola das 10 virgens, que essa lâmpada que elas estavam levando, era como elas conduziram a sua vida nessa terra. O que eles fizeram da sua vida? Qual foi a sua conduta? Qual foi o testemunho que deram? Não é isso? Por quê? Elas saíram para encontrar-se com o noivo. Ok. Nós não gostamos de cantar Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós não estamos saindo para encontrar com o nosso noivo? Sim. Eu lembro quando eu li a biografia do Watchman Nee, ele tinha uma irmã que chamava Margaret Barber, e essa irmã ajudou muito o Watchman Nee. Aliás, a Bíblia dessa irmã, assim, além ela foi para uma aldeia chinesa, lá no fim da China, uma coisa pequena, todo mundo falava, irmã, com essa capacidade de visão celestial que você tem, por que você fica morando num lugarzinho tão escondido? Mas ela recebia a visita do Watchman Nee, de outras pessoas relacionadas ao Watchman Nee. E ela foi uma das pessoas que mais ajudou o Watchman Nee. Ou seja, o ministério dela foi pequeno, entre aspas, mas o ministério do Watchman Nee, através dele, milhares de pessoas foram salvas na China pelo Evangelho. Então Deus tem a maneira de usar quem Ele quer, como Ele quer, e o galardão dessa irmã está reservado nos céus. Mas aqui eu lembro uma passagem na biografia dele que fala que ele estava andando com ela de braços dados assim, numa rua,
E a conversa deles era assim, irmãos. É igual a nossa, né? Igual a gente quando a gente anda na rua. A conversa deles era assim, irmã, será que a hora que nós virarmos aquela esquina, nós vamos dar de cara com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus? Ah, irmão, eu acho que sim. Aí eles iam andando até virar a esquina, com a esperança de virar uma esquina e encontrar com Jesus. Você tem essa esperança, irmão? Isso move seu coração? Isso grita dentro de você e fala, não, minha esperança nesse dia não é que eu não pegue o vírus. Minha esperança, a realidade celestial que eu vivo, essa realidade celestial é tão gritante dentro de mim, que a única coisa que eu gostaria era que a hora que eu descesse, saísse desse lugar aqui, o Senhor estivesse voltando e eu pudesse encontrar com o noivo. Não é isso? Então, nós estamos aqui numa jornada com testemunhos, com lâmpadas, e estamos para encontrar com o nosso noivo. Né? Foi para isso que nós vivemos, foi para isso que nós somos salvos. E fora dessa visão, irmãos, eu, honestamente, não vejo sentido existencial. E, terminando, as pessoas que estão envolvidas nessa parábola, está aqui falando do noivo. Nós já lemos agora mesmo em Filipenses, Paulo, em Colossenses, falando que, aliás, 2 Coríntios, Paulo falando que nós estamos sendo preparados como virgem para o noivo. O noivo é Jesus. Né? Mas podemos ler alguns versículos para não deixar dúvida de que o noivo é Jesus. Mateus 9,15 diz assim: respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, hão de jejuar. Ele está falando dele, né? Ele é o noivo. Deixa eu ver se tem algum outro versículo aqui que a gente possa ler. João 3, 29, Evangelho de João. 3, 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele está falando dele como noivo. Se vocês depois quiserem ler também, Apocalipse 19. Vamos ler, é tão bonito. Apocalipse 19. 19, Apocalipse 6 a 8. Diz assim: então ouvi uma voz como de numerosas multidões, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, as condutas dos santos. Então lhe falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que vão ter a porta aberta para encontrar-se com o noivo. Eu digo mais uma vez, irmãos, não é de graça. O nosso encontro com Jesus, irmãos, podem reclamar, podem falar o que quiser, não é de graça. Salvação eterna é de graça. Nós estamos livres do trono branco. O trono branco não é para nós, mas o tribunal de Cristo é para nós, irmãos. Ali, pode ser que você e eu tenhamos a infelicidade do Senhor dizer para você e para mim: não vos conheço. E isso é muito real, irmãos. Eu acredito que a maneira como nós temos vivido nesses últimos dias testemunha contra nós. Testemunha contra nós. Nós vamos chegar lá. Né? Mas fica claro para nós aqui. Então, o reino dos céus não é deste mundo. O reino dos céus agora ainda não é deste mundo. É semelhante a 10 virgens à igreja, que tomando as suas lâmpadas, a conduta, como nós vivemos nessa era, saíram a encontrar-se com o noivo de Jesus. Então nós estamos saindo ao nosso encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus. Agora, olha para vocês verem. 5
dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Opa! Irmãos, é duro ouvir isso. É duro ouvir isso. Mas Jesus diz que existem cristãos tolos, necios, tolos. E 5 aqui diz que eram tolas. Eram pessoas que não medem consequências. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, vai dar tudo certo, não se preocupa não. Precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa ir em reunião, não precisa ter uma vida devocional, a gente tendo uma vida moral adequada, um testemunho razoável das pessoas, está ótimo. São pessoas que não medem consequências, impulsivas, sem juízo, loucas, desprezam o que é correto e verdadeiro. São pessoas tolas, sabe? É a mesma coisa de falar assim com você, oi, você vai naquele lugar aí? Vai. Eu tenho certeza que ele tem um tanto de cascavel escondido. Nada, senhor, tem nada disso não. Já passei ali algumas vezes, nunca fui picado. O fato de você não ter sido picado, não quer dizer que tem cascavel lá, não. Tem cascavel lá. Não tem problema não, senhor. Já o outro fala, tem cascavel? Peraí então. Ou eu não entro ali, ou se eu for entrar, eu vou pôr uma bota de couro que vai até na cintura. Se eu tiver que passar por aquele caminho, eu vou passar protegido. Não vou de qualquer jeito, não. O tolo, né? Você fala, não, senhor, não é assim não. Já passei lá umas 2 vezes, nunca fui perdoado. Tá bom. Isso é um tolo. É uma pessoa que não se prepara. É uma pessoa inconsequente. Não sabe o que está esperando. Isso. Então o Senhor Jesus está falando que existem cristãos que vivem assim, inconsequentemente. Sem medir consequências, de qualquer jeito, vai dar tudo certo. E prudentes. Pessoas cautelosas, precavidas, sensatas, né? Prever perigo e inconvenientes antes que aconteçam. Esses são os prudentes. Então existem 5 cristãos tolos e 5 cristãos prudentes. É isso? Aí o versículo 3 diz assim: as nécias, as tolas, ao tomarem consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite com elas. Eu escrevi assim: sabemos que o problema das virgens era de conduta, ou seja, como conduziram suas vidas enquanto estavam vivas. Pois depois de mortas, nada pode ser mudado em termos de conduta. Então aqui, as nécias não levaram azeite consigo. Opa, então aqui entra uma outra palavra que até então não tinha entrado na parábola. A palavra azeite, ou óleo. É isso? Se você ler o Salmo 133, 2, diz assim. Salmo 133, 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Ou seja, irmãos, o óleo na Bíblia, sempre, azeite, óleo, sempre representa o Espírito Santo. Salmo 132, 1 Samuel 16, 1. Não é isso? Então, o óleo na Bíblia é o Espírito Santo. Então, qual a diferença das virgens tolas e das virgens prudentes? Umas tinham óleo de reserva. Na verdade, a palavra mostra que todas duas tinham óleo. Todas duas tinham óleo. Todas duas receberam óleo. Se aqui tivesse dito que uma recebeu óleo e outra não, aí nós poderíamos pensar que seria até mesmo uma parábola de crente e incrédulo. Mas aqui diz que as duas receberam óleos. A prudente, no versículo 4, além das lâmpadas que já estavam acesas, elas foram iluminadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, a diferença aqui de um cristão e de outro, dentro do que concerne a parábola, é que uns tinham muita quantidade de óleo, a outras, pouca quantidade de óleo. Né? Aí nós vamos ler Efésios 5, 18. Efésios 5, 18 diz assim:
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio, plenitude do Espírito. E Gálatas 5:22 diz assim. 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E diz, a Gálatas 5:16 diz assim, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, quero vocês verem, o que uma tinha e a outra não tinha? Óleo em abundância. Quando você tem pouco óleo, você anda guiado pela carne. Você tem uns flashes, você tem uma consciência que te acusa, mas você não é dirigido pelo Espírito. Você não anda pelo Espírito. Você não tem alegria, paz, bondade, domínio próprio. Porque a característica de quem está cheio do Espírito é que esse fruto do Espírito é manifestado. Alegria, paz, domínio próprio, gozo. Então, nessa jornada, nessa vida, não é isso? O que caracteriza o cristão que tem essa botija, essa vasilha cheia? É que ele é um cara alegre. Eu já falei isso aqui na reunião, não sei quantas vezes. O maior testemunho que um cristão pode dar nesse mundo é alegria. Não tem outro testemunho maior do que esse. Alegria. Por quê? Porque existe uma alegria no cristão que ele independe das circunstâncias. As circunstâncias podem ser difíceis, gritantes, terríveis, mas elas não são capazes de roubar a alegria, porque essa alegria dele não está relacionada com o que ele pode ter e acontecer nessa vida. Essa alegria dele é algo porque ele já entrou no reino dos céus, ele vive no reino dos céus, ele tem uma mente celestial. Então, esse mundo aqui não é capaz de dar nem alegria nem tristeza para ele. Esse mundo aqui, as coisas que acontecem, não influencia a nossa alegria, porque a nossa alegria é celestial. Então, esse é a característica. Virgens cristãos que vivem pelo novo homem, que se identificaram com Cristo na sua morte, crucificaram o velho homem, puseram o velho homem como morto que ele é, e andam pelo novo mundo. Essas pessoas têm azeite em abundância. Elas podem enfrentar as trevas, as nuvens podem escurecer, a noite pode cair, a lâmpada dela está brilhando. Mas e o cristão que tem pouca luz? Ah, irmãos, quando chegar os dias de trevas, quando chegar nós estamos vendo aí um vírusinho provocar isso. Nós estamos vendo o que o corona está provocando. Irmãos, a Bíblia fala que isso é só o princípio de dores. Isso não é nem um milésimo do que esse mundo vai viver. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, já está falando no nosso coração. Sabe, essa confusão é só para mostrar que é um princípio de dores. Ouvireis falar de pestes. Jesus falou, antes da minha volta, vocês vão falar de pestes. Aí a peste. Onde que nós vimos uma coisa semelhante a essa? Eu tenho 60 anos, eu nunca vi nada semelhante. Eu nasci numa época pós-guerra, que só se falava da Guerra Fria entre os Estados Unidos e Rússia. Era horrível. Em decorrência de um momento na história que todo mundo voltou para a Europa por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ali, a produção de alimentos, as indústrias, tudo confluía para a Segunda Guerra Mundial. Então, era um esforço de guerra. Mas não tinha a comunicação que tinha hoje. Muitas pessoas viveram aqui em Santo Antônio do Monte, São José dos Rosas, nem sabendo o que estava acontecendo na Europa, que não afetava eles. Mas hoje, irmãos, vai para você ver, é uma aldeia global. Está todo mundo envolvido nessa situação, e todo mundo sofrendo. Mas por quê? Porque começaram as trevas. As trevas começaram. Mas isso aqui, irmãos, não é meia-noite ainda não. É 7 horas da noite. Mas começaram as trevas. E como é que está a sua luz? Eu tenho certeza, irmãos, que se a sua luz está fraca, você vai sofrer muito nas trevas. Porque você não tinha luz, você não tinha azeite suficiente.
Na hora que as trevas ficarem profundas, provavelmente sua lâmpada vai apagar, irmãos. Provavelmente a nossa lâmpada vai se apagar. Quanto choro, quanta tristeza. Porque nós vivemos pelo padrão do mundo. Nós ansiamos ter o que o mundo tinha. Nós não vimos a questão do reino. Nós não vimos a questão do homem, do novo homem. Porque esse novo homem, ele caminha por essas trevas com tranquilidade. Mas o velho homem, ele tem horror. Ele não tem fundamentos, nem luz em si mesmo, para enfrentar trevas, perdas, sofrimentos. Então agora, irmãos, é hora de ver que lâmpada está brilhando. E nós vamos ver uma coisa terrível mais à frente aqui. Porque comunhão com o Senhor, vida espiritual, não é improvisada. Mas eu quero dar uma notícia boa que eu tenho esperança no meu coração para a minha vida também. Porque aqui é só o início das trevas. Então há uma esperança e há a condição de nós enchermos ainda a nossa vasilha. Não é como as virgens, quando diz que, eis o noivo. Aí acabou. Não tem como mais encher vasilha. Mas para nós ainda tem. Nós estamos vivendo uma época em que isso aqui é simplesmente uma exortação mais profunda. Para nós começarmos a encher as nossas vasilhas. Porque no versículo 5 vai dizer assim, eu vou ter que parar. Porque senão vai ficar muito cansativo, irmãos. E nós vamos parar aqui no versículo 5. Depois, o irmão que está me ajudando aqui na gravação, o irmão Tiago, vou combinar com ele, no dia e a hora que a gente vai continuar essa palavra, senão vai ficar muito cansativo. Mas nós paramos aqui. Que as prudentes levaram azeite nas vasilhas, e as imprudentes não tinham. E no versículo 5 vai falar assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Opa! Então, o versículo 5 vai dizer que todas as 10 virgens, prudentes e imprudentes, morreram antes de se encontrar com o noivo. Então, eu vou parar aqui, e eu gostaria de continuar essa palavra, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração com essa palavra, e eu acho que ela é uma resposta de oração. Resposta de oração. Que mesmo antes dessa tragédia acontecer, alguns de nós estávamos orando para Deus trazer uma tristeza muito grande ao nosso coração. Alguns irmãos de peso aqui com nós, que a gente confia, estávamos orando, Senhor, nós precisamos de choro. Nós não precisamos de alegria, nós precisamos de choro, nós precisamos chorar, Senhor. Pois é, irmãos, chegou a hora de chorar, chegou a hora de ver quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E a grande notícia, irmãos, há esperança ainda para você, mesmo que você seja uma virgem prudente. Então nós vamos continuar essa parábola, e eu quero mostrar para vocês que há uma esperança para você e para mim ainda, nessa dispensação. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelas Tuas exortações e pela esperança que ainda há para toda a Tua igreja, Senhor. Ainda que sejamos imprudentes, há esperança para nós, Senhor. Nós vamos ver o texto aqui ensinar que há esperança para nós ainda. Por isso, Senhor, aproveita este momento, conquista mais o nosso coração, ganhe mais o nosso coração, Senhor. Ó, Senhor, nos faça ver, com revelação, com visão espiritual, que esse homem, que essa virgem chamada de imprudente, ó Senhor, é porque ela permitiu que o velho homem e que as velhas aspirações mundanas dominassem a sua vida. Senhor, para nós há uma esperança. Traz revelação, para que nós já morremos com Cristo. E que a visão celestial, que o reino de Deus é nosso e pode ser nosso ainda. Ganhe o nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.